Eduardo Bolsonaro, muito boa tarde, deputado. Boa tarde a todos vocês. Deputado, como é que o senhor recebeu essa notícia da prisão, do encarceramento agora de Jair Bolsonaro e quais os próximos passos da defesa de vocês? Boa tarde e obrigado por atender o convite. Boa tarde, Capelli, a todos do Metrópolis. Eu recebi sem surpresa, porque é certo que Alexandre de Moraes procura terminar o serviço iniciado por Adélio Bispo, que é assassinar o Jair Bolsonaro. Pergunto a vocês, qual é a possibilidade de fuga de um senhor idoso, 71 anos de idade, que esteve diversas vezes internado num hospital recentemente, passou por 7 grandes cirurgias, há meses sofrendo uma crise de soluço e vomitando, com a possibilidade de broncoaspirar o seu próprio vômito? Qual é a chance de uma pessoa dessa, com tornozeleira eletrônica, vigilância 24 horas por dia em cima de sua casa, poder fugir? E é tão óbvio que é impossível ele fugir e não há margem alguma para essa prisão preventiva de hoje. Ela é apenas mais um capítulo da sanha persecutória do ditador Alexandre de Moraes, que ele fundamenta, inclusive, a proximidade da casa do presidente Bolsonaro à embaixada norte-americana para dizer que isso daí justifica a prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Ele ainda, vejo com muita preocupação, equiparando a vigília de orações convocadas pelo meu irmão, senador Flávio Bolsonaro, como estratégia golpista, modus operandi utilizado anteriormente. Então isso tudo apenas me faz crer que eles estão voltando o seu alvo contra o senador Flávio Bolsonaro para tentar impedir que ele se candidate à presidência da República, se assim ele desejar e tiver o apoio do Jair Bolsonaro. Então o Brasil não tem diferença nenhuma da Nicarágua. A gente sempre alertou, a gente sempre falou, algumas pessoas nos levaram a sério, outras não, mas acho que hoje está claro para todo mundo. Não existe a possibilidade de haver justiça vinda do Supremo Tribunal Federal. Deputado, essa narrativa de perseguição, ela ainda pode ser usada? Não estou dizendo que ela existe ou deixa de existir, não estou dizendo que é certo ou errado, mas a narrativa de perseguição a Jair Bolsonaro e a seus aliados, ela ainda pode ser usada de uma forma positiva, visando o processo eleitoral do ano que vem? Eu entendi a pergunta, mas descredibilizar o que eu falo comparando a narrativa é fazer crer, então, que Bolsonaro tentou dar um golpe, utilizando velhinhas desarmadas no 8 de janeiro. Para Cana, então, Bolsonaro não era mais presidente da República. E antes de sair, nomeou chefes militares indicados por Lula. E que aquilo dali de 8 de janeiro foi um golpe. Então, me desculpe, eu compreendi a pergunta, não estou... Não é um descrédito. Não estou aqui atacando a mensageira. Me perdoe se você não. entendeu errado. Não é um descrédito. Eu quero dizer o seguinte, para muita gente, isso pode ser uma narrativa de perseguição. Vou reformular minha pergunta. Para muita gente, pode ser uma narrativa de perseguição. Vou mudar a pergunta. O que aconteceu hoje, isso pode ser utilizado de uma forma positiva para o presidente Jair Bolsonaro e para os aliados do presidente Jair Bolsonaro para a corrida eleitoral de 2026? O ocorrido de hoje, o fato negativo de hoje, pode ser transformado em um fato positivo para as eleições de 2026? Eu acho que toda oportunidade em que a verdade vem à tona, ela é positiva para nós, porque a verdade está ao nosso lado. Mais uma vez, quando o Moraes tenta justificar uma prisão preventiva de um idoso vigiado 24 horas por dia, embasando isso na proximidade da casa dele com a embaixada norte-americana, ou seja, ele provoca diretamente o presidente Trump e o secretário Marco Rubio. Quando ele fala que uma vigília de oração equipara isso a um ato golpista, o Moraes é que está realmente colocando o rosto dele no holofote, sem preocupação nenhuma em se preservar, em se amparar nas leis, e ele reforça isso que para nós não é uma narrativa, mas é a verdade, é o que todo mundo está vendo. Se há 15 anos atrás retornasse no Brasil, eu falasse que haveria uma prisão em massa de 1.500 pessoas, autistas, vendedor de pipoca, gente, enfim, com mais de 70 anos de idade e que seriam tratados como terroristas, as pessoas não acreditariam em mim.
Hoje em dia, isso tudo está se verificando como verdade. E a gente está vendo também uma outra verdade. Me permita aqui abrir um parênteses. O Moraes está repetindo o modus operandi do Clesão, que anteontem completou 2 anos de falecimento. Que modus operandi é esse? Encarcera uma pessoa, né, sem qualquer motivo, né, uma pessoa que tem problemas de saúde, que faz jus totalmente a uma prisão disciplinar. Eu não vou nem entrar no mérito das ilegalidades na prisão do presidente Jair Bolsonaro. Eu estou falando aqui só da questão humanitária. Como que o Bolsonaro persegue o assassinato de Jair Bolsonaro? Porque quando ele prende o Clesão, os advogados fazem 9 apelos, o PGR ao menos chega a fazer 1 apelo, e o Moraes fica meses sem analisar esse caso, levando o Clesão a óbito, e o Moraes não é responsabilizado, ele percebe que isso daí é uma alternativa para ele seguir também fazendo com Jair Bolsonaro. Ele não coloca Bolsonaro num paredão porque ficaria muito claro o seu ímpeto assassino e não haveria respaldo de boa parte da sociedade. Então ele tenta dar ares de legalidade, de legitimidade e faz isso com Jair Bolsonaro. Mais uma vez, meu pai tem 71 anos de idade, passou por 7 cirurgias, diversas internações nos últimos anos. Qual é a possibilidade que ele tem de fugir utilizando, né, uma tornozeleira eletrônica e com vigilância 24 horas por dia na porta da sua casa? Nenhum traficante do PCC, nenhum assassino em série recebeu tamanha atenção. Não é possível que a gente trate isso daí com naturalidade e não consiga perceber a intenção de Alexandre de Moraes de cometer o crime de homicídio. Deputado, a gente vê o senador Flávio Bolsonaro aqui em Brasília. A gente vê também o vereador Carlos Bolsonaro, também já aqui em Brasília. A gente tem informação de que Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, está voltando de uma agenda. Ela não estava com o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na hora da prisão, mas ela está voltando para cá. Falta o senhor volta ao Brasil para fazer esse apoio pessoalmente ao seu pai? Eu não posso, vou voltar ao Brasil, vou ser mais um refém preso na mão do Alexandre de Moraes. Vou criar um trabalho gigantesco aqui para todos os nossos apoiadores, né? Então eu não posso me tacar na frente da espada, né? Eu tenho que esclarecer aqui de fora, né, para a comunidade internacional, o que o Alexandre de Moraes está fazendo, que ele faz jus a essa violação de direitos humanos e hoje, né, também faz jus o PGR, Paulo Gonet, quando ele incrementa, quando ele apoia todas essas iniciativas do Moraes, ele também está se colocando na reta, né, da Lei Magnitsky, né, dos violadores de direitos humanos. Eu acho que, inclusive, outros ministros da primeira turma que respaldam essas ordens ilegais do Moraes deveriam seguir por este mesmo caminho. Então, esse é o papel que eu tenho hoje, de esclarecer a comunidade internacional. Se retornar ao Brasil, né, não vai valer a pena ficar preso, e o Moraes certamente vai me deixar apodrecer na cadeia ou tentar repetir aí o modus operandi do Clesão ou do Daniel Silveira até, né? Visto que eu ainda sou parlamentar. Nem para a campanha de 2026? Deputado, o senhor pretende recorrer a cortes internacionais com esse episódio de hoje do encarceramento, agora deixa de ser uma prisão domiciliar? Isso vai ensejar ações no âmbito de cortes internacionais, seja por sua parte ou da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque lideranças políticas também podem recorrer a cortes internacionais em alguns casos, né? Isso será feito por vocês? Eu acho que isso daí é o natural, Capelli. Eu já conversei até com um grupo de advogados, que não são necessariamente os advogados do presidente Jair Bolsonaro, que falam que tem essa intenção. Porque na maioria das coisas internacionais há o requisito de esgotar as vias internas, ou seja, só após o trânsito e julgado, quando não couber mais recursos à Suprema Corte, é que você pode entrar em tribunais internacionais. E por mais que eles tenham um poder não vinculativo, eles não possam forçar as suas decisões no Brasil, eu acho que fica a questão moral e eu acho que é mais uma oportunidade para a gente demonstrar. A gente tem que entrar em todos os fóruns possíveis para deixar claro isso que está acontecendo no Brasil. Porque normalmente o estrangeiro ele tem uma noção do que possa estar acontecendo, mas ele não sabe os detalhes. Como, por exemplo, eu acabei de falar, essa proximidade com a embaixada americana ser usado como fundamentação da prisão do presidente Jair Bolsonaro. Isso é repugnante, isso daí é fora de qualquer procedimento de um Estado democrático de direito. É o que eu disse. E não é uma forçação de barra, é uma interpretação literal, tal qual ocorreu na Nicarágua, onde o ditador Daniel Ortega prendeu 7 opositores presidenciáveis. No Brasil está acontecendo a mesma coisa. O
prenderam Jair Bolsonaro, né? Estão em vias de me condenar por um crime esdrúxulo de coação, que todo mundo sabe que não existiu e não existe. E agora estão mirando os canhões contra o Flávio Bolsonaro. Não foi à toa que o Moraes vinculou essa vigília convocada pelo Flávio à situação de hoje, dessa prisão preventiva que já estava assinada dias antes. A prisão de Moraes não foi assinada hoje, ela já estava assinada, fundamentada na vigília de Flávio Bolsonaro. Ou seja, se você é proibido, Capelli, de fazer uma noite de orações, como é que você vai fazer oposição ao regime? Então, Moraes está basicamente destruindo a oposição. O senhor acha que o STF prepara... O senhor acha que o STF prepara a inelegibilidade de Flávio Bolsonaro, assim como prepara a sua? É essa a avaliação que o senhor faz? Qualquer um que o Alexandre de Moraes, né, e os seus comparsas enxergarem como uma ameaça ao poder deles, qualquer um que possa ter minimamente um discurso anti-establishment, vai provavelmente correr o risco de se tornar inelegível. Como? Através de uma condenação do STF, porque isso por si só basta para você entrar na lei da ficha limpa e não conseguir se candidatar no ano que vem. Deputado, na decisão que o STF tornou o senhor réu na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes deixou clara a questão da lei Magnitsky contra ele próprio. O senhor acredita que essas decisões do ministro Alexandre de Moraes fora da trama golpista, tornar o seu pai, deixar o seu pai preso em prisão domiciliar, agora essa prisão cautelar que também não tem nada a ver com a trama do golpe, o senhor acredita que isso tem alguma relação com a questão da lei Magnitsky? Eu pergunto isso porque o senhor acredita que o ministro Alexandre de Moraes espera alguma manifestação pública do senhor Eduardo Bolsonaro ou de algum familiar, algum ente da família Bolsonaro junto ao Donald Trump para tentar tirar a lei Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes? Com certeza. O que eu sei pelos bastidores é que o Moraes está nessa questão de prender o Jair Bolsonaro, achando que isso pode ser usado a favor dele numa mesa de negociação com o governo Trump, para que, enfim, possa retirar a lei Magnitsky contra ele. Eu só tenho a adiantar, lê do engano. Os Estados Unidos, ele não negocia com terroristas e também não negociará com Alexandre de Moraes. O mais provável é que os Estados Unidos dê sequência à lei Magnitsky em todos aqueles que identificar sendo auxiliares ou prestando qualquer tipo de apoio ao Alexandre de Moraes. Porque é justamente isso daí que fala a lei Magnitsky, né? Que todos aqueles que prestam alguma, mesmo até solidariedade ou participam de eventos juntos com o sancionado, que essas pessoas possam incorrer, né, nas mesmas sanções do Alexandre de Moraes. São as chamadas sanções secundárias. Então, eu acho que isso daí é totalmente provável, né? Eu acredito que existam mais pessoas para ser sancionadas, além de Alexandre de Moraes e a sua esposa, que eu já fiquei sabendo perdeu contratos milionários em virtude da aplicação da lei Magnitsky. E como a lei Magnitsky é aplicada através do OFAC, OFAC é o Escritório de Controle Financeiro debaixo do Tesouro Americano, ou seja, é uma estrutura do Ministério da Economia norte-americana, ele também tem a sua burocracia, tem os seus servidores públicos trabalhando todos os dias, e isso daí demora um tempo até que seja implementada totalmente a lei Magnitsky. Então o Moraes ele vai sentir cada vez mais os efeitos da lei, em que pese inicialmente, né, muitos da imprensa terem noticiado que ele segue com contas bancárias e uma vida até relativamente normal do ponto de vista financeiro. A tendência é que ele perceba que cada vez mais vai piorar a vida dele nesse sentido. E muito provavelmente ele ainda vai dragar outros a serem sancionados pela lei Magnitsky. Deputado, O senhor Desculpa, Capelli, só completar. Pode, Natália, a partir do cenário que o senhor vem desenhando, então, em 2026, nenhum familiar do ex-presidente Jair Bolsonaro deve estar elegível. O senhor Flávio Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro. Sendo assim, quem sai candidato pelo bolsonarismo para disputar a presidência da República? Se nenhum parente, nenhuma pessoa tão próxima, né, laço de sangue com o ex-presidente Jair Bolsonaro deve estar elegível, já que o senhor reforçou, eu reforço aqui também, que qualquer pessoa totalmente próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser colocada como inelegível pelo ministro Alexandre de Moraes. Se isso acontecer, podem até eleger o macaco Tião. A democracia brasileira já vai estar morta e muito provavelmente com a comunidade internacional não reconhecendo as eleições brasileiras.
Quando eu falo que o Brasil está trilhando o caminho da Venezuela, isso não é da boca para fora. A gente vê o Lula interagindo com o Maduro, inclusive nos 40 minutos breves que ele teve com o Trump na Malásia. Um dos pontos que o Lula falou um dos pontos em que o Lula conversou com o Trump foi a questão da Venezuela, para defender o Maduro, né, para defender o Petro na Colômbia. Então, todos eles estão juntos no mesmo barco. Se você olhar a delação do Hugo Carvajal, ele aponta para escândalos de corrupção envolvendo o Lula, com dinheiro ilegal retornando ao Brasil para ajudar na campanha dele. Dinheiro, inclusive, que foi também para a campanha do Petro, chegou até partidos na Europa, como o italiano Cinque Estrela ou o PSOE da Espanha. Então, todos eles que fazem parte do Foro de São Paulo têm uma íntima relação com o tráfico de drogas e todos eles estão juntos no mesmo barco. Então não há uma opção para o regime, né, encabeçado pelo Alexandre de Moraes e apoiado pelo Lula, que não a eliminação dos seus opositores. Primeiro vou tentar fazê-lo politicamente, porque é o que dá menos dor de cabeça para eles. E se não, se eles verem que vai haver uma derrota, eles apelam para o modo Adélio Bispo, né? Inacreditavelmente, foi a primeira vez que a gente viu um candidato presidencial brasileiro com uma tentativa de assassinato perpetrada por um ex-membro do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e que no final das contas resultou em absolutamente nada. Quiseram nos fazer crer que uma pessoa que tinha laptop, celular, cartão de crédito internacional, viajou para Santa Catarina, voltou para Minas, era um mero desempregado, um lobo solitário. Então, isso daí é o modus operandi da esquerda. Se nós olharmos para a América Latina, só candidatos de direita sofrem tentativa de assassinato ou são assassinados, como ocorreu com Uribe agora na Colômbia, com Villavicencio, né, no Equador, com o Trump nos Estados Unidos, com Bolsonaro em 2018 aqui no Brasil. E agora a nova tática deles, finalizando, é essa lawfare, é a eliminação através dos tribunais. Olha a Marine Le Pen, o que está acontecendo com ela lá na França, né? Olha a Jeanine Áñez, recentemente foi libertada, mas presa depois de convocar eleições na Bolívia. Então todos nós temos que reagir a isso. E isso daí é o amanhã para Donald Trump. Quando ele deixar de ser presidente, ele voltará a sofrer com as ameaças de prisão também. Deputado, o governo Lula abriu um canal de diálogo com os Estados Unidos. Esse canal de diálogo é inegável, teve a própria conversa de Lula com Trump, depois os diplomatas se reuniram, houve decisões relativas a tarifas, retiradas de algumas das tarifas que haviam sido impostas, e só que um pedido de Lula a Trump que não tem sido atendido é a retirada da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes. No pedido, ao decretar a prisão de Bolsonaro, como o senhor reforçou agora na sua fala, poucos minutos atrás, há a justificativa da proximidade da casa de Bolsonaro, em Brasília, com a embaixada dos Estados Unidos. O senhor acredita que o fato de Alexandre de Moraes ter escrito isso, usado essa justificativa, dificulta a retirada de sanções a ele e à esposa dele por parte dos Estados Unidos? Moraes está agindo no seu tradicional método, né, modus operandi. Ele está dobrando a aposta. Na minha opinião, ele faz uma provocação ao Trump e ao Marco Rubio. E eu acho que deveria ser respondido, né, colocando mais pessoas dentro da Lei Magnitsky, ou sancionando mais gente. Porque, lamentavelmente, uma grande imprensa brasileira, ela vende qualquer tipo de coisa, até mesmo uma mera foto, como uma grande vitória da diplomacia brasileira. A retirada das tarifas não foi uma grande vitória da diplomacia brasileira. Foi a retirada das tarifas também do café colombiano, né? E não foi vendido como uma grande vitória da diplomacia colombiana. Então, isso tudo, né, faz tentar pintar um cenário onde Trump tenha se aproximado de Lula, e talvez aí o Moraes, né, ludibriado com essa narrativa, esteja mais confortável para fazer o que ele fez hoje. E eu acredito que foi um erro do Moraes, tá? A gente vai ver aí o que pode haver de resposta dos Estados Unidos, é porque o Moraes, ele já é carta fora do baralho, né? Ninguém aceita qualquer tipo de negociação com o Moraes, porque ele já se sabe que ele é uma pessoa que não respeita a palavra, que não tem palavra. Ele não é sujeito homem suficiente para falar uma coisa e conseguir cumpri-la. Então, o Moraes já está precificado como esse violador de direitos humanos. Agora, os demais membros do STF, o PGR, que está avalizando tudo que o Moraes está fazendo, esses daí certamente, né, devem ficar preocupados com a extensão da Lei Magnitsky contra eles. Eu acho que o Moraes hoje dá um passo nesse sentido.
Deputado, a direita no Brasil, o bolsonarismo em geral, ele tem esperança ainda no PL da anistia, que agora foi batizado de PL da dosimetria? Com certeza. Né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que vai ser batalha sobre batalha, a gente está na batalha agora da Câmara dos Deputados, Deus quiser aprovando uma anistia verdadeira, né? Muito diferente dessa dosimetria. A gente vai enfrentar a batalha do Senado, mas no final das contas isso é algo para beneficiar toda a classe política brasileira e toda a população brasileira. A gente não pode admitir que seja normal você censurar cidadãos, né, você obrigar parlamentares a apagar os seus postos, como aconteceu na eleição de 2022, através de ordens secretas, por vezes, de Alexandre de Moraes. Eu acho que está claro para todo mundo que o Moraes ele não vai voltar para a caixinha. A história nos mostra que é aquele que experimenta do poder, que abusa do poder e consegue mais poder, ele nunca retorna ao estado anterior de maneira voluntária. É dali para frente. Eu vi uma matéria recente, se não me engano, do Estadão, um artigo dizendo exatamente isso. Ah, não, foi só o Bolsonaro e agora o STF vai voltar à sua atribuição constitucional. Não será assim. Acabamos de ver Moraes viajando ao Rio de Janeiro, né, inclusive desrespeitando vocês da imprensa, convocando uma reunião de portas fechadas para se falar, sabe-se lá o que com o governador Cláudio Castro. E isso daí não é papel de um juiz. Um juiz, pelo menos o que eu aprendi, né, quando eu me formei em Direito lá na FRJ, que eu sou advogado também, ele só age dentro dos autos do processo. Ele só age se for provocado, nunca de maneira proativa. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é que o Congresso cada vez mais permitiu que o Alexandre de Moraes ganhasse este campo. Lamentavelmente, finalizando, aquilo que eu tentei alertar quando da prisão de Daniel Silveira, alguns diziam, não, é só 1 ou 2 semanas, é só para dar um susto. Eu falei, não será assim. E está aí o resultado. Né? Hoje em dia, um Congresso com muita dificuldade de ter independência, praticamente sem independência alguma, e até mesmo projetos de lei, antes de serem votados, tem que se consultar Dom Pedro III e os deuses do Olimpo para saber se podem ou não ir adiante com aquele projeto. Deputado, dentro, né, dos condenados no núcleo 1 da trama golpista, a gente teve 2 pedidos de prisão preventiva, um que foi cumprido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava preso de forma domiciliar, né, em casa, a partir do inquérito que o envolve, né, que envolve Eduardo Bolsonaro, com quem a gente conversa agora. E também tivemos o pedido de prisão preventiva de Alexandre Ramagem, que a Polícia Federal entendeu que fez um plano de fuga e tem as informações de que está nos Estados Unidos. Seu colega parlamentar, né, deputado federal. Deputado, o senhor teve algum tipo de contato com Alexandre Ramagem nesses dias aí? A Polícia Federal entende que ele está nos Estados Unidos desde setembro, desde a sua condenação na trama golpista, ou não teve nenhum tipo de contato? Olha, tudo que eu sei é com base em informações da imprensa. Né? Até onde eu sei, o Ramagem não tinha nenhuma ordem impedindo de sair do Brasil e ele ainda está sob licença da Câmara dos Deputados. Então a situação dele é totalmente regular. O que estão presumindo é que ele fugiu da justiça. Isso daí eu não posso responder pelo Alexandre Ramagem, né? Mas eu já adianto aqui que se ele saiu do Brasil por conta dessa condenação, eu acho que ele fez muito bem. Né? Ninguém é obrigado a cumprir uma pena de prisão com base em crimes que não cometeu. O Ramagem é mais um desses perseguidos. Né? O Alexandre de Moraes tem algum ódio pessoal contra o Ramagem desde aquele tempo que ele proibiu o Jair Bolsonaro, pela primeira vez na história do Brasil, de indicar o seu diretor-geral de polícia. O que o Alexandre de Moraes teme? O que ele tem dentro dos arquivos da inteligência da Polícia Federal que o Moraes pode ficar com tanto medo assim? Então, isso daí é mais um capítulo nefasto dessa perseguição que a gente está vendo no Brasil, e eu ressalto apenas que a nossa Constituição, ela proíbe, é prática ditatorial, você responsabilizar alguém por atos de terceiro. O que Jair Bolsonaro tem a ver se o Ramagem saiu ou não do Brasil? O Moraes, inclusive, anteriormente, mandou de volta para a cadeia um monte de gente relacionada a 8 de janeiro, quando ele se deu conta que algumas dessas pessoas saíram, principalmente foram para a Argentina. Então, o Moraes, ele literalmente tem uma Constituição própria dele, um Código Penal próprio dele, e ele faz o que ele bem entender. É por isso que eu falo, o nosso principal problema, né, não é inclusive com o governo atual brasileiro, mas sim com a Suprema Corte, com o que o Alexandre de Moraes tem feito, né, tentando ir contra a vontade popular, tentando controlar a vontade popular na base da repressão, do mandado de prisão e assim por diante.
Só para reforçar, Capelli, antes de passar para você, só que os condenados da trama golpista vêm recebendo medidas restritivas justamente para se evitar a evasão do país. Então, Alexandre Ramagem tinha que ter devolvido o seu passaporte, o diplomático e o seu passaporte pessoal, e as licenças eram médicas, né? Ele também não comunicou à Câmara dos Deputados dessa movimentação, então só para ficar a informação correta. Capelli. Perfeito, obrigado. Deputado, o senhor me mandou mensagem dizendo que vai ter um compromisso ou outro agora, mas eu queria antes fazer uma pergunta que é importante sobre 2022, que é, seu pai iria se encontrar com Tarcísio de Freitas daqui a 2, 3 dias, né? Quando houve essa decisão agora do encarceramento. Queria saber qual a avaliação que o senhor faz de Tarcísio de Freitas à presidência. O senhor fez duras críticas a ele dias atrás, dizendo que ele é o candidato do Alexandre de Moraes. Mas, como o senhor próprio colocou agora, dificilmente um Bolsonaro será candidato, segundo a sua avaliação, em relação a inelegibilidades possíveis. Diante desse cenário, Tarcísio é o seu candidato ou não? Se não for, quem será o seu candidato? Capelli, eu agradeço a pergunta, ela é muito pertinente, mas eu prefiro apenas aqui focar, né, na data de hoje, na prisão ilegal do Jair Bolsonaro. Eu acho que a opinião sobre o Tarcísio todo mundo sabe qual que é, e eu acho que os canhões sendo virados agora contra o senador Flávio Bolsonaro, que eu já começo a ver algumas notícias aqui dizendo que o Flávio, né, é o próximo alvo ou coisas semelhantes, isso daí só que eu estou falando. Em 2026, se for concretizado, né, a minha condenação, a condenação do Flávio e assim por diante, em 2026 vai ser a eleição, não a festa da democracia, mas uma festa do Alexandre de Moraes. Ele vai celebrar a eleição de alguém que ele vai permitir que concorra à presidência da República. Isso daí se verificando, podem fechar as luzes do Brasil, o Brasil vai ser um corpo morto, respirando com a ajuda de aparelhos. Capelli, só para a gente pontuar o que está aparecendo agora, deputado, desculpa cortar o senhor, mas o irmão do senhor, Flávio Bolsonaro, está deixando o café em frente à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que fazia ali uma reunião com Rogério Marinho, também com Carlos Bolsonaro. Ele fez uma fala ao vivo, a gente transmitiu aqui, terminou ali com uma oração, se emocionou bastante no finalzinho da fala. E ele vai deixar agora, portanto, o café. Basta agora a gente confirmar as informações. Vamos ver se ele fala rapidinho com a imprensa para onde ele vai, né? Se ele segue para a superintendência da Polícia Federal, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou se ele vai se deslocar para um outro canto. A imprensa está ali aguardando essa imagem, Capelli, que a gente está acompanhando. A gente precisa liberar o... Perfeito, abro. Isso, só agradecer a participação. Não sei se Neila, Natália teriam alguma pergunta curtinha também para o deputado que precisa sair para um outro compromisso, mas já agradeço a participação, deputado. Obrigado pela participação de Metrópolis. Neila, Natália. Se o deputado acredita que o governo americano vai se manifestar muito em breve sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, deputado? Olha, acredito que sim, né? Infelizmente, isso tudo está ocorrendo no final de semana, né? Normalmente, no final de semana, as pessoas elas se recolhem a um convívio familiar, mas eu acho que não deve demorar muito para manifestações começarem a ocorrer. Eu vi o ex-conselheiro do Trump, né, pessoa muito próxima dele, o Jason Miller, falando, né, como quem diz, estão vendo? Para aqueles que achavam que o Moraes não é um psicopata, está aí comprovado, né? Ele é um psicopata e está levando adiante a prisão realmente de um idoso em circunstâncias fora, né, desumanas, está levando ela adiante. Né? Eu agradeço o espaço de vocês aqui do Metrópolis, né, e à disposição sempre que possível. Muito obrigado a todos vocês, que Deus nos proteja e seja salva a democracia brasileira, que já está numa situação bem ruim.